Olá, bem-vindos de volta ao Dicas da Tininha. Eu sou a Tininha e este é o meu canal, um canal cristão para aqueles que querem viver uma vida plena. Hoje vamos falar sobre arcanjos. Se ainda não viram o primeiro episódio sobre os anjos, eu recomendo que vejam o primeiro e depois passem para este. Eu estou aqui a conversar convosco através do meu livro Cooperando com os Anjos e hoje vamos falar sobre arcanjos. Quem são os arcanjos? Os arcanjos são a mais elevada classificação ou hierarquia dentro dos anjos de Deus. Existem seres celestiais chamados anjos, foram criaturas criadas por Deus há muitos milhares ou milhões de anos atrás e dentro das várias classificações, funções e missões que eles têm, existe um tipo de anjo chamado arcanjo que é poderosíssimo. O mais famoso arcanjo é o arcanjo Miguel. Embora a tradição deuterocanónica cite 4 arcanjos e até outras religiões citem outros arcanjos, na verdade a Bíblia só nos menciona um arcanjo por esta classificação. O seu nome é Miguel e a sua função é ser guerreiro. E deixem-me referir que a angelologia é uma matéria de teologia sistemática, ou seja, é a matéria teológica que estuda o que a Bíblia diz sobre os anjos. A palavra angelologia é formada pela união do termo grego angelos e do sufixo logia, que vem de logos, que significa basicamente a lógica ou raciocínio sobre os anjos. Por isso, na teologia sistemática, esta doutrina dos anjos é chamada de angelologia e é uma doutrina que nós podemos estudar com toda a seriedade sobre o que é que a Bíblia diz acerca dos anjos. Ora, o arcanjo Miguel tem um nome muito interessante. O nome Miguel tem a partícula El, que vem de El Shaddai, El Elyon e tantos outros nomes que Deus tem com a partícula El. E o nome Miguel significa quem é como El. El no sentido de Deus, quem é como Deus. E como eu disse lá atrás, embora possam existir outros arcanjos, nós não temos como prová-lo pelo relato bíblico. Então eu vou partir aqui do princípio que existe apenas um arcanjo e o arcanjo Miguel é o arcanjo que lidera os anjos do Senhor e, portanto, ele é, digamos assim, o general das tropas celestiais. Ele comanda os exércitos celestiais e ele, quando é descrito na Bíblia, ele sempre está numa posição de autoridade, de guerrear contra as hostes espirituais do mal e de defender o povo de Deus. Billy Graham, no seu livro sobre os anjos, diz assim: Miguel, o arcanjo, cantará de alegria ao acompanhar Jesus na sua segunda vinda. Não só proclamará a notícia sem igual de que Jesus volta, mas anunciará a palavra da vida a todos os que morreram em Cristo e esperam a sua ressurreição. 1 de Tessalonicenses 4,16 diz-nos que, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e com os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então, ele é o comandante das tropas celestiais e ele aparece em batalha em diferentes escrituras, tanto a favor do povo de Deus como contra as hostes do mal. Por exemplo, ele aparece em auxílio do anjo mensageiro que tinha sido enviado ao profeta Daniel, que estava há 21 dias a orar a favor do seu povo na Babilónia, onde estava exilado, e este anjo tinha sido interceptado por um principado maligno. Portanto, vemos aqui uma outra classe de anjos que estudaremos num outro vídeo. Daniel 10:13 diz assim: O príncipe, o rei da Pérsia, se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Então Miguel, quando é designado aqui por príncipe, significa que ele tem uma maior autoridade, que ele tem liderança. E é por isso que nós percebemos que ele é o comandante das tropas celestiais, porque ele veio a favor deste anjo que estava a ser interceptado e que não conseguia passar para vir com a resposta ao profeta Daniel. Durante 21 dias, aquele principado maligno fez guerra e impediu o anjo de passar, até que veio Miguel, e Miguel, com a sua autoridade maior do que aquele principado, facilmente batalhou e venceu o principado e o anjo conseguiu passar e veio dar a mensagem ao profeta Daniel. Numa outra escritura, ele é visto também como o defensor do povo de Deus. Está lá em Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta
pelos filhos do teu povo. E curiosamente, os judeus tinham esta sensação, ou tinham esta tradição, que Miguel era o guardião de Israel. Não só ele era o anjo principal, não só ele era um arcanjo de grande poder e autoridade, mas Miguel velava em particular por Israel. Era, digamos assim, o anjo defensor, o guardião, o anjo da guarda, chamemos-lhe assim, do povo israelita através de toda a sua história. E até hoje eles mantêm essa tradição de que Miguel é o guardião de Israel. Mas nós sabemos também que ele é o guardião da igreja. Então, eu daqui infiro que Miguel está do lado de todos aqueles que conhecem a Deus, que guardam a sua palavra, que são do Senhor, que creem em Deus e que estão com Deus. Miguel é visto também em disputa sobre o corpo de Moisés. Moisés não lhe foi permitido entrar na terra prometida. E ele subiu até ao monte para ver a terra prometida à distância e depois morreu. E Miguel foi enviado para enterrar o corpo de Moisés, para que ninguém soubesse onde ele iria estar enterrado, provavelmente para evitar que depois se houvesse a partir daquele lugar uma peregrinação e uma idolatria à pessoa de Moisés. Mas o diabo quis disputar o corpo de Moisés, provavelmente para esse mesmo efeito, esse mesmo fim, de gerar ali uma idolatria acerca de Moisés. E é muito engraçado este diálogo que o arcanjo Miguel tem com Satanás, que diz assim: quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Isto está lá em Judas 1:9, na versão da Almeida 21. Ou seja, Miguel sabe que no fim dos tempos vai ser ele que vai não só lutar contra o diabo e as suas hostes juntamente com o exército celestial, mas eles vão vencer, eles vão derrotar Satanás, eles vão derrotar o diabo, eles vão aprisionar o diabo e depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então aqui Miguel nem quis aborrecer-se muito com aquela questão. Ele disse: olha, o Senhor te repreende, eu tenho mais que fazer, por assim dizer. Portanto, eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer e tu não tens que estar aqui a gerar coisíssima nenhuma, vai gerar confusão por outro lado. Ou seja, é muito engraçado este diálogo, porque não só mostra a reverência do arcanjo Miguel, como mostra que ele tem noção que nós, os filhos de Deus e Israel, vamos ser vitoriosos no final da história, que Deus está do nosso lado, nós estamos do lado vencedor e que nada pode roubar a nossa herança, que será na glória com Cristo Jesus. E por fim, ele é visto em batalha, juntamente com os seus anjos, com o seu exército, contra Lúcifer e os anjos rebeldes. Está lá em Apocalipse 12, 7, 9. Miguel e os seus anjos declararam guerra ao dragão e foi esmagado. Ele é a antiga serpente, aquele a quem chamam Diabo e Satanás, o sedutor de toda a gente. Ele e os seus anjos foram atirados para a terra. Este episódio aqui ainda não aconteceu, vai ser no final dos tempos, mas Miguel vai reunir os exércitos celestiais e ele vai comandar as hostes celestiais contra Satanás, contra os anjos que se rebelaram contra Deus. E não só eles vão vencer a batalha, como eles vão ser julgados, eles vão ser atirados para a terra. Então nós vemos aqui que este arcanjo Miguel, ele tem características bélicas, ele é um guerreiro poderoso, ele tem força sobrenatural, ele tem uma inteligência sobrenatural, ele tem uma missão sobrenatural, ele é uma criatura celestial, não é uma criatura deste mundo, mas ele está do nosso lado, ele está do lado da igreja, ele está do lado de Israel. E glória a Deus que nós temos este defensor tão poderoso do nosso lado. Como eu disse no primeiro vídeo, mais são os que estão connosco do que aqueles que estão no mundo. Por isso, não tema, meu querido, minha querida, Deus está consigo, Ele envia os seus anjos para protegê-lo. Miguel está também a trabalhar juntamente com os anjos para nos protegerem todos os dias, para nos defenderem. E glória a Deus que o Senhor tem esta tropa celestial fantástica, não é? São melhores que qualquer exército humano. Eles não sofrem derrota, eles são sempre vencedores e eles vão ser vencedores também no final da história, quando todas as coisas vierem a um fim. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, que tenham compreendido um pouco mais sobre o Arcanjo Miguel e vemo-nos
no próximo vídeo sobre mais anjos e as suas características e missões. Se é a primeira vez que está a assistir a este canal, subscreva e deixe aí um gosto neste vídeo. Até lá, seja abençoado e sinta-se amado porque Deus o ama.